A filha do milionário viu hematomas na empregada. E o que ela fez chocou a todos. A filha do milionário vivia cercada de luxo, estudava nas melhores escolas, viajava pelo mundo e cresceu acreditando que dentro da mansão onde morava nada poderia abalar a perfeição de sua vida. Mas, em um dia qualquer, ao entrar na cozinha, ela se deparou com algo que a deixou sem palavras, marcas roxas e hematomas no braço da empregada, uma mulher sempre discreta, dedicada e silenciosa. Aquilo não fazia sentido. O que estava por trás dessas marcas? Essa descoberta seria apenas o início de uma série de revelações e acontecimentos que mudariam para sempre a vida de todos naquela casa. Entre segredos antigos, ressentimentos guardados e verdades inesperadas, a filha do milionário se veria diante de escolhas que poderiam abalar sua relação com o pai e revelar um passado que ninguém ousava mencionar. Antes de continuar essa história, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe dessa emocionante trama. O que parecia apenas uma curiosidade logo se transformaria em um turbilhão de emoções, onde a confiança seria testada, alianças seriam criadas e até mesmo o milionário teria que encarar suas maiores vulnerabilidades. E tudo começou com os hematomas que a filha notou naquele instante. O sol iluminava a grande mansão localizada nos arredores de uma cidade mexicana conhecida por suas ruas de paralelepípedos, suas praças cheias de vida e suas tradições que se mantinham vivas geração após geração. Era uma manhã aparentemente comum, marcada pelo som de sinos que ecoavam da igreja central, enquanto o aroma de pão fresco das padarias locais invadia as ruas. Dentro da casa do milionário, tudo seguia o ritmo habitual, empregados cuidando da limpeza, cozinheiras preparando o café da manhã e a filha do milionário descendo as escadas, ainda sonolenta, após uma noite de estudos. Ela sempre teve curiosidade de caminhar pela cozinha da mansão. Embora estivesse acostumada ao luxo e ao conforto, gostava de observar como a rotina dos empregados era organizada, como cada um desempenhava seu papel para que tudo funcionasse com perfeição. Foi nesse cenário, em meio ao tilintar de panelas e vozes apressadas, que algo inesperado chamou sua atenção. A empregada que trabalhava há muitos anos na casa estava com a manga da blusa ligeiramente levantada, e no braço, marcas roxas chamavam a atenção. Eram hematomas, visíveis e incontestáveis. A filha parou por um instante, sem conseguir desviar o olhar. Tentou sorrir, como se nada tivesse acontecido, mas a imagem gravou-se em sua mente. O coração dela acelerou, pois não fazia sentido que aquela mulher, tão dedicada e sempre discreta, tivesse marcas tão evidentes no corpo. Aproximou-se devagar e, em um tom de voz suave, perguntou se estava tudo bem. A empregada rapidamente abaixou a manga e respondeu que havia se machucado carregando caixas pesadas em outra residência onde trabalhava algumas horas por semana. Mas o nervosismo em sua voz denunciava que havia mais por trás daquela explicação. O milionário, sentado à mesa da sala de jantar, notou o olhar insistente da filha. Ele era um homem respeitado em toda a região, dono de uma empresa de exportação de produtos típicos que movimentava grande parte da economia local. Conhecido por sua seriedade e disciplina, ele não tolerava questionamentos que pudessem abalar a ordem da casa. Quando percebeu que a filha insistia em conversar com a empregada, ergueu as sobrancelhas, com um tom firme, disse que não se metesse em assuntos que não lhe diziam respeito. Para ele, aquilo era apenas um detalhe sem importância, algo que não merecia tamanha atenção. Mas a filha não conseguiu simplesmente ignorar. Aquela cena ficou gravada como uma ferida em sua mente. O que mais estaria escondido dentro daquelas paredes? E por que o pai parecia tão empenhado em minimizar o assunto? Essa inquietação começou a crescer dentro dela, transformando-se em uma chama de curiosidade e compaixão. Enquanto isso, o milionário se fechava em seu próprio mundo de preocupações. Seus negócios enfrentavam dificuldades, concorrentes estrangeiros estavam tomando parte do mercado, e alguns contratos importantes estavam em risco. Ele precisava manter a reputação intacta, não apenas como empresário, mas também como figura pública. Para ele, qualquer situação que pudesse gerar boatos, até mesmo algo aparentemente banal como uma funcionária com hematomas, deveria ser abafada para evitar comentários que manchassem sua imagem. Naquela mesma semana, durante uma refeição em família, a filha trouxe novamente o assunto. Perguntou com delicadeza à empregada se precisava de ajuda, se gostaria de visitar um médico.
A resposta foi evasiva. O milionário interrompeu a conversa com um olhar severo, mudando de assunto imediatamente. Mas o gesto autoritário, em vez de encerrar a questão, apenas reforçou na filha a sensação de que havia algo errado e que precisava descobrir a verdade. A mansão, anti-cenário de rotinas previsíveis, começou a se transformar em palco de silêncios desconfortáveis e olhares cruzados. A cada dia, a filha observava a empregada com mais atenção. Percebia que ela tentava esconder o cansaço, que seus movimentos eram mais lentos e que, por vezes, segurava a respiração quando precisava carregar objetos pesados. Não eram apenas hematomas, havia uma dor escondida em cada gesto. Essa descoberta se tornou o primeiro ponto de conflito entre pai e filha. Ele acreditava que a vida deveria ser conduzida com firmeza e disciplina, sem envolvimento emocional desnecessário. Ela, por outro lado, sentia crescer dentro de si um senso de justiça e humanidade que não permitia ignorar o sofrimento alheio. Naquele mês, a cidade se preparava para a celebração do Dia de la Virgem de Guadalupe, um dos eventos culturais mais importantes da região. A família do milionário era convidada de honra, como todos os anos. As ruas foram decoradas com flores de papel, velas iluminavam altares improvisados e mariachis cantavam canções que falavam de fé e esperança. Durante a festa, no entanto, a filha não conseguia se concentrar. Os hematomas da empregada voltavam à sua mente como uma sombra incômoda. Foi então que ocorreu a primeira pequena reviravolta. Ao ouvir uma conversa entre a empregada e outra funcionária, a filha percebeu que havia algo mais. A empregada mencionou, em voz baixa, que não sabia até quando suportaria aquela rotina. O tom não era apenas de exaustão física, mas também de um peso emocional que escondia algo maior. Essa revelação acendeu ainda mais a curiosidade da jovem, que decidiu observar de forma mais próxima tudo o que acontecia dentro da mansão. O milionário, por sua vez, começou a perceber que a filha estava cada vez mais distante de suas conversas e reuniões familiares. Isso o incomodava, pois via nela a sucessora de seus negócios e acreditava que todo o foco deveria estar voltado para os estudos e para a preparação de assumir responsabilidades futuras. Ele não compreendia como pequenos detalhes da vida doméstica podiam desviar sua atenção do que realmente importava. Esse descompasso entre pai e filha se transformaria em um conflito profundo, que, pouco a pouco, corroeria a aparente harmonia da família. O primeiro mês daquela jornada se encerrava com um silêncio cheio de tensão. A filha, carregada de dúvidas, sentia-se dividida entre a obediência ao pai e a vontade de agir por conta própria. O milionário, por outro lado, buscava manter as aparências, sem perceber que os segredos da mansão estavam prestes a vir à tona. A empregada, com seus hematomas e seu silêncio, era o fio invisível que conectava todos os sentimentos que começavam a transbordar. A história que se desenhava não era apenas sobre marcas no corpo, mas sobre cicatrizes emocionais, responsabilidades não assumidas e verdades escondidas sob o peso da riqueza e do prestígio. E tudo estava apenas começando. As manhãs na mansão continuavam belas e cheias de movimento, mas a atmosfera já não era a mesma. O milionário percebia que a filha caminhava diferente, mais observadora, quase investigativa, como se cada detalhe dentro da casa fosse uma pista. Para ele, esse comportamento parecia um desperdício de energia. Com tantos negócios a resolver, contratos a assinar e reuniões com investidores, não entendia como a filha insistia em se preocupar com algo que, para ele, era irrelevante. No entanto, quanto mais tentava ignorar o assunto, mais a insistência dela o provocava. A filha, firme em seu propósito, decidiu agir com mais sutileza. Aproveitava momentos em que o pai estava ausente para se aproximar da empregada. Em uma dessas conversas discretas, conseguiu arrancar algumas informações. Descobriu que a mulher não trabalhava apenas na mansão, mas também em outras casas durante o dia e que à noite ainda cuidava da irmã, que estava doente. O esforço físico constante, somado ao cansaço acumulado, explicava parte dos hematomas. Mas havia um tom melancólico em sua voz, como se algo permanecesse escondido. A filha começou a se sentir responsável por ajudar. Não era apenas curiosidade, mas uma mistura de empatia e necessidade de se afirmar diante do pai, mostrando que a vida não era feita apenas de cifras e contratos. Em sua mente, a verdadeira grandeza estava em estender a mão a quem precisava.
Mas como fazer isso sem enfrentar a fúria do milionário, que já demonstrara desaprovação em relação às suas perguntas? Enquanto isso, o milionário estava mergulhado em seus próprios dilemas. Sua empresa enfrentava uma fase delicada. Um contrato de exportação para a Europa estava prestes a ser perdido, e os sócios exigiam que ele tomasse decisões rápidas. O peso da responsabilidade o consumia, e ele passava longas horas trancado no escritório da mansão, revisando relatórios e tentando criar novas estratégias. Esse isolamento apenas aumentava a distância entre ele e a filha. Foi durante uma noite chuvosa que ocorreu um novo acontecimento relevante. A filha desceu até a cozinha e encontrou a empregada chorando baixinho, sentada perto da pia. Aproximou-se sem fazer barulho e ofereceu um copo de água. A mulher, envergonhada, tentou se recompor, mas a emoção falou mais alto. Disse que estava cansada, que sua vida era um peso difícil de carregar, e confessou que não sabia até quando conseguiria suportar. A filha não teve coragem de insistir, mas aquela confissão abriu espaço para um vínculo de confiança que cresceria com o tempo. No dia seguinte, a mansão recebeu visitas importantes. Empresários estrangeiros vieram discutir o contrato ameaçado, e o milionário precisou organizar um jantar sofisticado. A casa foi decorada com arranjos de flores coloridas, as cozinheiras prepararam pratos típicos da região, e os mariachis foram contratados para entreter os convidados. Mas, em meio ao brilho da festa, a filha não conseguiu evitar olhar para a empregada, que servia as mesas com movimentos lentos, quase doloridos. Notou, com espanto, que mais hematomas surgiram em seu pescoço e em suas mãos. Durante esse jantar, o milionário sentiu orgulho da elegância com que sua família recebia os estrangeiros, mas também notou a expressão preocupada da filha. Isso o incomodou profundamente. Ele queria que ela fosse vista como herdeira dos negócios, alguém capaz de impressionar, mas ao invés disso ela parecia distante, envolvida em algo que, para ele, não fazia sentido. A tensão entre pai e filha se intensificava, e os empregados percebiam isso no ar, ainda que ninguém tivesse coragem de comentar. Na semana seguinte, a cidade se preparava para as celebrações da Semana Santa. As ruas foram enfeitadas com tapetes de serragem colorida, procissões se organizaram, e a fé da população se manifestava em cada detalhe. A filha aproveitou a ocasião para passear com a empregada até a praça central, sob o pretexto de ajudar com as compras para a cozinha. Foi nesse ambiente, cercadas por velas acesas e orações, que a mulher finalmente revelou parte de sua verdade. Contou que trabalhava sem descanso porque precisava sustentar a irmã e pagar dívidas antigas deixadas pela família. A pressão constante dos credores a deixava em desespero, e muitas vezes ela escondia de todos o fardo que carregava. Essa revelação foi uma reviravolta significativa para a filha. Agora ela entendia que os hematomas não vinham apenas do esforço físico, mas também de uma vida marcada por responsabilidades que ultrapassavam sua capacidade. Sentiu um aperto no coração e decidiu que faria algo para ajudar, ainda que tivesse que enfrentar a oposição do pai. Enquanto isso, o milionário enfrentava seus próprios obstáculos. Descobriu que um de seus principais concorrentes havia conseguido avançar sobre mercados que antes eram de sua exclusividade. A pressão aumentava, e ele precisava encontrar soluções criativas para não ver anos de trabalho escorrerem pelos dedos. Foi nesse cenário que a filha ousou apresentar uma ideia e sugeriu que a empresa investisse em novos produtos artesanais inspirados na cultura local, valorizando o trabalho de pequenos produtores. A princípio, o milionário desprezou a ideia, mas a insistência dela começou a plantar dúvidas em sua mente. O ambiente da mansão também refletia essas mudanças. Aos poucos, a grandiosidade silenciosa deu lugar a conversas sussurradas nos corredores, olhares desconfiados e tensões veladas. A filha se aproximava cada vez mais da empregada, enquanto o pai se fechava no orgulho e na rigidez que sempre definiram sua postura. Esse contraste criava uma linha tênue entre a tradição e a transformação que se aproximava. O segundo mês daquela jornada chegou ao fim com uma atmosfera carregada. A filha havia descoberto mais do que imaginava e se sentia presa entre a lealdade ao pai e a necessidade de ajudar quem realmente precisava. O milionário, por sua vez, começava a perceber que, apesar de todo o seu poder, nem sempre conseguia controlar as pessoas mais próximas.
A empregada permanecia como o elo frágil, mas decisivo, entre os dois mundos, o da riqueza e o da vulnerabilidade. O tempo corria, e a cada dia novas revelações surgiam, desafiando as certezas que pareciam inabaláveis. Os hematomas, que inicialmente pareciam apenas marcas no corpo, tornavam-se agora símbolos de segredos e histórias profundas que estavam prestes a transformar a vida de todos naquela mansão. Os dias seguintes trouxeram consigo uma mistura de ansiedade e tensão que se espalhava por toda a mansão. O milionário, cada vez mais envolvido em suas reuniões e tentativas de salvar contratos, quase não notava o clima estranho que crescia entre os corredores. Já a filha, que não conseguia esquecer o que ouvirá da empregada, sentia-se determinada a encontrar uma forma de ajudá-la. A revelação sobre a irmã doente e as dívidas familiares mexera profundamente com ela. Não era apenas uma questão de compaixão, mas de justiça. Enquanto isso, a empregada parecia se fechar ainda mais em seu silêncio. Os hematomas, embora explicados como resultado de esforços físicos, revelavam algo que ninguém conseguia colocar em palavras. Seus movimentos estavam cada vez mais cansados, e até mesmo os outros funcionários da casa comentavam, em voz baixa, que ela parecia carregar mais do que podia suportar. Esses murmúrios chegaram até a filha, que decidiu se aproximar ainda mais, mesmo que isso significasse desafiar a rigidez do pai. Certa manhã, durante o café, o milionário notou que a filha não parava de observar a empregada. Com um olhar severo, perguntou se havia algum motivo para aquele comportamento. A jovem respondeu com sinceridade que estava preocupada, que não podia ignorar o que estava diante de seus olhos. O milionário respirou fundo e, com voz firme, disse que na vida era preciso aprender a separar emoção de razão, e que ela deveria focar nos estudos e em preparar-se para assumir os negócios no futuro. Mas dentro de si, embora não admitisse, começava a sentir uma ponta de desconforto. No final daquela semana, ocorreu um acontecimento marcante. A filha encontrou, dentro de um armário antigo da biblioteca da mansão, uma carta esquecida. O envelope estava amarelado pelo tempo e tinha o nome da empregada escrito à mão. Movida pela curiosidade, levou a carta até a mulher, que ficou pálida ao reconhecê-la. Após um longo silêncio, revelou que aquela carta havia sido escrita pela mãe dela, muitos anos atrás, e que guardava segredos sobre a juventude da própria família do milionário. Esse detalhe trouxe um peso inesperado à situação, pois revelava uma ligação mais antiga entre os dois lares. A filha ficou intrigada e quis saber mais, mas a empregada pediu paciência, prometendo que contaria tudo no momento certo. Essa hesitação só aumentou a vontade dela de desvendar o passado. Por outro lado, o milionário começou a perceber que algo estava acontecendo às suas costas. Desconfiado, chamou a filha para uma conversa séria e exigiu que ela não se envolvesse em assuntos domésticos. No entanto, a jovem respondeu com coragem, afirmando que não podia ignorar as dores alheias. Foi a primeira vez que o milionário sentiu sua autoridade ser questionada de forma tão direta. Enquanto pai e filha se confrontavam, a empresa do milionário enfrentava novos desafios. A perda de um contrato importante obrigou-o a convocar uma reunião emergencial com seus sócios. Alguns deles sugeriram mudanças radicais, outros apontaram falhas em sua gestão. Foi nesse momento de fragilidade que ele se lembrou da sugestão da filha sobre investir em produtos artesanais ligados à cultura local. Embora não quisesse admitir, a ideia parecia ganhar força. Ainda assim, resistia, pois aceitar significava reconhecer que ela tinha razão. O clima na mansão se intensificou quando, durante uma manhã de domingo, a filha surpreendeu a empregada tentando esconder um novo hematoma. Dessa vez, não era apenas no braço, mas também em sua mão. Com lágrimas nos olhos, a jovem pediu que a mulher confiasse nela. A empregada respirou fundo e revelou mais uma parte da verdade. As marcas vinham também das pressões constantes de credores antigos, que não lhe davam paz. Ela trabalhava sem parar para quitar essas dívidas, mas parecia uma batalha sem fim. Essa revelação foi um choque para a filha, que percebeu que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Decidiu que precisava agir, mesmo que isso significasse entrar em conflito direto com o pai. Procurou conversar novamente com ele, explicando a realidade da empregada, mas o milionário, em vez de demonstrar compreensão, respondeu com frieza.
Disse que não era responsabilidade da família resolver os problemas pessoais de seus empregados. O choque dessa resposta abriu ainda mais o abismo emocional entre os dois. O mês avançava, e a cidade se preparava para uma grande feira cultural, onde artesãos locais exibiam suas criações. A filha decidiu visitar a feira junto com a empregada, aproveitando a oportunidade para distraí-la e oferecer um pouco de leveza. Entre bordados coloridos, aromas de comida típica e músicas tradicionais, a jovem percebeu como a empregada se emocionava ao ver peças que lembravam sua infância. Foi ali, em meio àquele ambiente de cores e sons, que a filha tomou uma decisão importante e faria de tudo para convencer o pai a investir em produtos que valorizassem a cultura local, não apenas como estratégia de negócios, mas também como forma de dar voz às pessoas que, como a empregada, viviam em silêncio. Enquanto isso, o milionário enfrentava seus próprios dilemas. Começou a sentir o peso da solidão. O afastamento da filha o perturbava mais do que admitia, e ele se pegava lembrando de momentos antigos em que ela, ainda criança, corria pela casa chamando seu nome. O contraste entre aquela inocência do passado e a rebeldia presente mexia com suas emoções. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu pensar se, talvez, estivesse errado em sua rigidez. Foi nesse período que ocorreu uma reviravolta média e inesperada. Um dos sócios da empresa, ao perceber a insistência da filha em falar sobre artesanato local, decidiu se reunir secretamente com ela para ouvir suas ideias. A jovem explicou como seria possível criar uma linha de produtos exclusivos, valorizando os produtores da região e ao mesmo tempo abrindo portas para o mercado internacional. O sócio ficou impressionado e, sem hesitar, levou a proposta ao milionário. Quando ele descobriu que a ideia vinha da filha, sentiu-se dividido entre o orgulho e o incômodo. O impacto dessa situação foi imediato. De um lado, o milionário começava a ver sua filha como alguém capaz de contribuir de verdade. De outro, sua desconfiança e seu orgulho não permitiam que reconhecesse isso abertamente. Para manter as aparências, elogiou a iniciativa do sócio, mas não mencionou o envolvimento da filha. Essa atitude deixou a jovem ainda mais determinada a provar seu valor, não apenas como herdeira, mas como alguém que podia transformar vidas. Na mansão, a atmosfera continuava densa. A empregada se mostrava agradecida pela atenção da filha, mas também temia que sua aproximação trouxesse problemas. Os outros empregados observavam de longe, percebendo que havia algo diferente acontecendo. A casa, antes marcada apenas pela rotina, agora pulsava com segredos, tensões e descobertas que a cada dia se tornavam mais difíceis de esconder. Com o passar do terceiro mês, a filha já não via mais os hematomas apenas como marcas físicas, mas como símbolos de uma luta silenciosa que precisava ser reconhecida. O milionário, mesmo resistindo, começava a perceber que não podia controlar todos os aspectos da vida dentro de sua mansão. As tradições que sempre nortearam sua conduta estavam sendo desafiadas, e talvez fosse apenas questão de tempo até que precisasse confrontar não apenas a filha, mas também a si mesmo. Os dias que seguiram foram um turbilhão de sensações dentro da mansão. O milionário, mesmo acostumado a comandar empresas, fechar negócios milionários e lidar com pressões intensas, percebia que a situação em sua própria casa exigia uma delicadeza que ele nunca havia experimentado. Pela primeira vez, ele se via obrigado a encarar não apenas questões financeiras ou empresariais, mas dores humanas, sentimentos ocultos e segredos que cresciam como sombras entre aqueles que conviviam sob o mesmo teto. Sua filha, inquieta desde que descobrira os hematomas da empregada, se tornava cada vez mais insistente. Ela sentia que precisava fazer algo, mas não sabia exatamente o que. Ao mesmo tempo, a empregada, visivelmente desconfortável, evitava se abrir completamente. Dizia apenas que estava tudo bem, que os machucados eram resultado de pequenos acidentes domésticos, mas o olhar distante e a voz embargada contradiziam qualquer tentativa de tranquilizar quem a observava. Naquela semana, a filha decidiu surpreender o pai. Enquanto ele ainda se recuperava de uma viagem de negócios e passava parte do tempo em seu escritório particular dentro da mansão, ela resolveu organizar uma reunião improvisada no jardim. Chamou a empregada e pediu que ela sentasse, oferecendo um chá preparado por ela mesma. O milionário, intrigado ao ver as duas juntas, se aproximou e aceitou o convite.
Foi a primeira vez em meses que os três se sentaram lado a lado para conversar, sem que o assunto fosse apenas o serviço ou as obrigações da casa. O milionário observava a situação com certo orgulho, mas também com insegurança. Ele, um homem admirado e respeitado por tantos, não sabia como conduzir aquela conversa simples. A cada palavra da filha, ele percebia o quanto havia se afastado das questões mais íntimas da vida familiar. Sentia-se vulnerável, mas ao mesmo tempo determinado a não repetir erros do passado. No decorrer daquela tarde, pequenas verdades começaram a surgir. A empregada, ainda relutante, confessou que os hematomas não vinham de um único acontecimento, mas de um acúmulo de responsabilidades e pressões externas. Trabalhava não apenas na mansão, mas também ajudava em tarefas pesadas em sua própria casa, cuidando de parentes que dependiam dela. O corpo, cansado, reagia a cada esforço, e os hematomas eram apenas a ponta de um iceberg de exaustão. A filha, ao ouvir isso, ficou chocada. Como alguém que passava tanto tempo ao seu lado podia estar escondendo tanto sofrimento? Esse momento trouxe a primeira reviravolta significativa, e a menina, antes curiosa e até um pouco ingênua, sentiu-se responsável por proteger aquela mulher. Ela percebeu que precisava encontrar uma maneira de ajudar, mas sem invadir a privacidade da empregada. Essa decisão marcaria uma nova fase de sua vida, em que amadureceria de forma inesperada. O milionário, por sua vez, ficou impressionado com a coragem da funcionária em compartilhar parte de sua realidade. Ele sabia, no fundo, que por anos havia visto as pessoas à sua volta apenas pelo prisma profissional. Reconhecia agora que precisava aprender a enxergá-las como seres humanos completos, com medos, dores e desejos. Essa revelação o deixou em conflito interno, e como poderia equilibrar a imagem de homem de negócios implacável com a necessidade de ser mais humano dentro de sua própria casa. A partir dessa conversa, mudanças sutis começaram a ocorrer. O milionário determinou que a rotina de trabalho na mansão fosse ajustada. Pediu que novos auxiliares fossem contratados para dividir as tarefas, diminuindo o peso que recaía sobre a empregada. Essa decisão, no entanto, não foi bem recebida por todos. Alguns familiares distantes, que tinham acesso à casa e se beneficiavam da estrutura oferecida, começaram a criticar as medidas. Diziam que era um gasto desnecessário e que o milionário estava se deixando influenciar pela emoção. Esse foi o primeiro obstáculo real enfrentado pelo protagonista nessa nova fase de equilibrar sua autoridade de chefe de família com sua sensibilidade recém-desperta. Ele precisou enfrentar comentários ácidos e até desconfiança sobre sua capacidade de tomar decisões racionais. Mas, firme em sua escolha, preferiu arcar com o custo emocional de ser criticado a voltar a ignorar o sofrimento silencioso de quem trabalhava para ele. Enquanto isso, a filha continuava se aproximando da empregada, criando uma amizade que surpreendia a todos. Ela passou a acompanhá-la em algumas visitas à sua vizinhança, conhecendo a realidade simples e cheia de desafios que aquela mulher enfrentava fora das paredes da mansão. Foi nesse cenário que ocorreu uma das reviravoltas médias, e a filha descobriu que a empregada possuía um talento escondido para bordados e costuras finas, trabalhos que fazia nas horas vagas para complementar a renda. Essa revelação abriu uma nova perspectiva. A filha, com seu olhar jovem e cheio de ideias, sugeriu que elas pensassem juntas em transformar aquele talento em algo maior. A empregada, no entanto, hesitava. Sentia-se insegura, acreditando que jamais teria capacidade de levar adiante algo além de suas obrigações de subsistência. Mas a insistência da menina plantou uma semente de esperança em seu coração. Nesse ponto da trama, o milionário foi colocado diante de outro dilema: apoiar ou não essa ideia nascente. O homem acostumado a investir em grandes empreendimentos via naquela sugestão um risco. Mas, ao mesmo tempo, percebia que poderia ser uma chance de devolver dignidade e autoestima à funcionária que tanto se dedicara à sua família. Sua hesitação foi quebrada quando, em uma noite silenciosa, ele encontrou a filha bordando ao lado da empregada. O brilho nos olhos de ambas o convenceu de que precisava acreditar. Ainda assim, a trajetória não seria simples. Quando começaram a pensar em transformar os bordados em peças exclusivas para serem oferecidas em eventos sociais, depararam-se com críticas e boicotes. Pessoas próximas, que nunca aceitaram a proximidade entre patrões e empregados, espalharam comentários maldosos.
Diziam que era uma ideia tola, que a empregada não tinha preparo, que o milionário estava perdendo seu tempo. Esse foi um obstáculo doloroso, mas que fortaleceu ainda mais a decisão do protagonista. O ambiente da mansão também começou a refletir essas mudanças. Se antes predominava uma atmosfera rígida e distante, aos poucos o espaço foi se tornando mais acolhedor. O jardim, antes pouco usado, transformou-se em ponto de encontro para reuniões de ideias. O cheiro das flores misturava-se ao das linhas coloridas e dos tecidos espalhados sobre as mesas, criando um cenário vibrante que contrastava com a frieza de outrora. No entanto, uma grande reviravolta estava prestes a acontecer. Durante um importante jantar de negócios oferecido pelo milionário, sua filha apareceu usando um vestido bordado pela própria empregada. A peça, delicada e ao mesmo tempo sofisticada, chamou mais atenção do que os discursos e contratos discutidos naquela noite. Empresárias e convidadas influentes se aproximaram, encantadas, querendo saber onde poderiam adquirir algo semelhante. Esse acontecimento mudou completamente a percepção sobre o trabalho da empregada. O que antes era visto como um passatempo sem importância ganhou valor diante de pessoas de prestígio. O milionário, emocionado ao perceber a cena, entendeu que aquele era apenas o começo de uma jornada que transformaria a vida de todos. Mais do que um projeto de costura, aquela história estava se tornando um processo de cura. A empregada encontrava, pouco a pouco, confiança em si mesma. A filha descobria um propósito além dos privilégios. E o milionário, em meio a seus dilemas, aprendia a ser um líder não apenas no mercado, mas também dentro de sua própria casa. O vestido bordado pela empregada não saiu da memória dos convidados por muitos dias. As revistas sociais da cidade chegaram a publicar discretas notas, comentando a elegância da peça e questionando a origem do trabalho. Isso gerou uma onda de curiosidade que nem o milionário, nem sua filha e muito menos a própria funcionária estavam preparados para enfrentar. Pela primeira vez em anos, o nome daquela mulher simples começava a circular entre pessoas que jamais haviam se importado com sua existência. O milionário percebeu naquele momento que a situação exigia mais do que apoio emocional. Havia agora uma oportunidade real de transformar um talento escondido em algo maior. Contudo, ele sabia que precisaria agir com cautela, sem expor a empregada a pressões excessivas. A filha, por sua vez, estava empolgada como nunca, enchendo cadernos com desenhos de roupas e anotações de possíveis ideias. Essa diferença de perspectivas gerou um pequeno conflito, o entusiasmo da menina contrastava com a prudência do pai, e ambos precisaram aprender a equilibrar sonhos com responsabilidades. A empregada continuava insegura, sentindo-se deslocada ao imaginar seu trabalho sendo discutido em ambientes tão sofisticados. Para ela, os bordados eram apenas um refúgio silencioso, um modo de expressar sentimentos que nunca ousava colocar em palavras. O milionário então decidiu tomar uma atitude que surpreendeu a todos e contratou discretamente uma professora de costura reconhecida para orientá-la em técnicas avançadas, mas sem transformar aquilo em uma obrigação sufocante. Queria dar-lhe ferramentas, não imposições. Nesse ponto, surgiram dois obstáculos relevantes. O primeiro foi a resistência da própria empregada, que inicialmente se sentiu ofendida, acreditando que estavam tentando mudar seu jeito de trabalhar. O segundo foi a desconfiança da professora, acostumada a lidar com alunas de alta sociedade, que não via grande futuro em alguém sem formação formal. O milionário precisou intervir pessoalmente, demonstrando firmeza para proteger a dignidade da funcionária e convencendo ambas de que a intenção era construir algo juntos. Enquanto isso, a filha não se limitava a sonhar com vestidos. Ela começou a frequentar pequenas feiras culturais da cidade, observando como artistas locais exibiam seus trabalhos, desde cerâmicas pintadas à mão até tapetes tecidos em teares antigos. Essas experiências a fizeram perceber a importância da cultura artesanal mexicana, repleta de cores vivas, símbolos históricos e tradições passadas de geração em geração. Esse elemento cultural se tornou um combustível para seu entusiasmo. Ela queria que os bordados da empregada fossem não apenas belos, mas também carregassem a alma do lugar onde viviam. Foi assim que aconteceu outra reviravolta de médio impacto. A menina convenceu o pai a permitir que algumas peças fossem apresentadas discretamente em uma feira de bairro, sem nenhuma divulgação prévia.
Para a surpresa de todos, em poucas horas os bordados se esgotaram, comprados por pessoas simples que se emocionaram ao ver nos desenhos referências às flores, às festas e até aos pássaros típicos da região. Esse primeiro contato com o público foi um choque positivo para a empregada, que percebeu, com lágrimas nos olhos, que seu trabalho tinha valor. Mas o sucesso inicial trouxe também novos desafios. Alguns comerciantes locais, incomodados com a atenção recebida pela funcionária da mansão, começaram a espalhar comentários maldosos. Diziam que ela só estava conseguindo destaque porque era protegida do milionário. Essas críticas atingiram duramente sua autoestima, reacendendo suas dúvidas sobre merecimento. O milionário, por sua vez, enfrentava um dilema: deveria usar sua influência para calar os rumores ou permitir que a funcionária provasse, por conta própria, seu talento? Ele optou pela segunda alternativa, acreditando que só assim ela realmente ganharia confiança. No entanto, essa escolha trouxe sacrifícios. A empregada passou noites em claro, tentando aperfeiçoar suas peças, enquanto a filha, para ajudá-la, deixou de participar de compromissos sociais que antes ocupavam sua rotina. O milionário sentia o peso dessas renúncias, mas enxergava nelas a prova de que todos estavam comprometidos com algo maior do que o simples luxo ou aparência. Em meio a esse processo, ocorreu uma pequena reviravolta que trouxe frescor à trama, e a professora de costura, inicialmente cética, começou a se encantar com a dedicação da empregada. Em um gesto inesperado, ela ofereceu não apenas técnicas, mas também contatos com outras artesãs que poderiam colaborar no futuro. Essa mudança de postura provou que até mesmo os mais resistentes podiam ser transformados pelo esforço genuíno. Com o passar dos meses, a mansão foi se tornando palco de um movimento silencioso. No lugar de jantares rígidos e reuniões formais, começaram a surgir encontros onde cores, tecidos e linhas se espalhavam sobre as mesas. O cheiro do café fresco se misturava ao das flores do jardim, criando uma atmosfera acolhedora. As risadas da filha e da empregada ecoavam pelos corredores, contrastando com o silêncio frio de tempos atrás. O milionário, observando tudo, sentia que sua casa finalmente voltava a ser um lar. Foi nesse cenário que veio uma das grandes reviravoltas. Um importante evento beneficente convidou a filha do milionário para desfilar com outras jovens da elite local. Para a surpresa de todos, ela decidiu participar usando apenas vestidos criados pela empregada. O gesto, audacioso, chamou a atenção da imprensa e causou alvoroço entre os presentes. Alguns aplaudiram com entusiasmo, reconhecendo o talento por trás das peças, enquanto outros cochichavam críticas, incapazes de aceitar que alguém de origem simples pudesse dividir espaço com grifes renomadas. Essa escolha corajosa teve consequências diretas. As encomendas começaram a chegar em quantidade inesperada, colocando pressão sobre a empregada, que ainda se recuperava da insegurança inicial. O milionário então precisou agir mais uma vez, criando uma estrutura de apoio que permitisse expandir a produção sem sacrificar a saúde da funcionária. Ele contratou auxiliares da própria comunidade, gerando empregos e fortalecendo laços locais, mas enfrentou resistência dentro de seu círculo social, que via aquilo como um desvio de foco em relação aos negócios tradicionais. Esse ato, no entanto, consolidou a transformação gradual do protagonista. O homem antes conhecido por sua rigidez empresarial se mostrava agora disposto a enfrentar críticas e sacrifícios em nome de um projeto que não trazia apenas lucro, mas dignidade. Seu conflito interno se intensificava e ainda temia ser visto como fraco por seus pares, mas sentia que estava, finalmente, fazendo algo verdadeiramente significativo. Com o tempo, a própria empregada passou a reconhecer que sua vida havia mudado. Embora ainda guardasse marcas do esforço físico e emocional, agora carregava também o orgulho de ver seu trabalho respeitado. Cada ponto bordado parecia carregar não apenas beleza, mas também história, resistência e identidade. A filha, por sua vez, florescia ao lado dela, aprendendo que os verdadeiros valores não estavam nas viagens ou nos luxos, mas no reconhecimento da humanidade que existia em cada gesto. Nesse ponto da narrativa, outro acontecimento relevante trouxe emoção. Em uma noite de chuva intensa, quando a mansão perdeu energia elétrica, todos se reuniram na sala iluminada apenas por velas. A empregada, sem perceber, começou a contar histórias antigas de sua família, falando de tradições e canções que cantava na infância.
Sua voz embargada encheu o ambiente de calor humano, e até o milionário, conhecido por sua dureza, deixou escapar lágrimas discretas. Esse momento marcou a construção de laços emocionais verdadeiros, que nenhuma fortuna poderia comprar. A transformação também se refletia no ambiente externo. Os jardins da mansão, antes apenas cenário de contemplação, agora serviam de espaço para pequenos encontros comunitários, onde vizinhos e conhecidos se reuniam para ver as novas peças e compartilhar experiências. O luxo intocável cedia espaço a uma atmosfera vibrante, onde o brilho não vinha apenas do dinheiro, mas da união. Assim, entre conquistas e sacrifícios, obstáculos e superações, a história avançava para uma fase ainda mais intensa. O milionário, cada vez mais consciente de seu papel, entendia que a verdadeira riqueza não estava em contratos milionários ou mansões imponentes, mas na capacidade de enxergar e valorizar as pessoas ao seu redor. O que havia começado com simples hematomas no braço da empregada agora se transformava em uma jornada de cura, dignidade e esperança para todos. O impacto do desfile beneficente ainda reverberava pela cidade quando a vida dentro da mansão passou a ganhar um ritmo inesperado. A filha do milionário, antes acostumada a uma rotina de compromissos sociais e estudos tradicionais, agora dedicava a boa parte de seu tempo a acompanhar cada detalhe do ateliê improvisado que surgira dentro da casa. Tecidos, linhas e moldes se espalhavam pelas mesas do salão menor, transformando um ambiente que antes servia apenas para recepções formais em um espaço vivo, pulsante e criativo. O milionário observava tudo com um misto de orgulho e preocupação. Ele sabia que aquele caminho estava trazendo mudanças profundas em sua família, mas também percebia os desafios que viriam pela frente. O mundo dos negócios o havia ensinado que nenhum crescimento se sustenta sem planejamento, e a cada encomenda que chegava ele sentia a necessidade de estruturar aquilo como uma verdadeira empresa. Contudo, no íntimo, temia que transformar o talento da empregada em negócio pudesse destruir a espontaneidade que tornava seu trabalho tão especial. O primeiro grande desafio surgiu quando um grupo de senhoras influentes, conhecidas por organizar eventos de moda na região, convidou a filha do milionário para exibir mais peças em uma mostra exclusiva. Esse convite, que parecia um sinal de reconhecimento, carregava também armadilhas. As senhoras esperavam que a jovem desfilasse em vestidos assinados por estilistas famosos, e não por uma funcionária da casa. Aceitar o convite com as peças bordadas pela empregada seria um ato de ousadia que poderia render tanto elogios quanto críticas ferozes. A filha, confiante, não hesitou em defender a ideia. Disse ao pai que não tinha dúvidas de que queria usar os bordados da funcionária. O milionário, ao ouvir isso, sentiu-se dividido. De um lado, via a coragem da filha como prova de maturidade e de outro, temia pela repercussão que poderia atingir não apenas a reputação dela, mas também seus próprios negócios. O dilema o corroía, mas no fim escolheu apoiar sua filha, mesmo consciente do preço que poderiam pagar. A empregada, ao saber do convite, ficou paralisada. Era como se o peso de todas as suas inseguranças desabasse sobre seus ombros. Ela dizia que não era digna, que seu trabalho não tinha valor comparado ao de profissionais reconhecidos. Nesse instante, a filha segurou suas mãos e afirmou que o verdadeiro valor estava na dedicação e na autenticidade de cada ponto bordado. Essa declaração emocionou a todos, especialmente o milionário, que começou a enxergar em sua filha uma força que jamais havia imaginado. O evento chegou e, como esperado, causou polêmica. Quando a jovem surgiu com um vestido bordado de flores coloridas inspiradas em festividades tradicionais mexicanas, a plateia reagiu de maneiras opostas. Alguns aplaudiram com entusiasmo, reconhecendo a beleza da peça e sua originalidade, outros cochicharam em tom de deboche, insinuando que aquilo não passava de uma excentricidade de uma menina rica. O milionário, sentado na primeira fila, manteve a postura firme, mas por dentro sentia cada olhar crítico como uma punhalada. Foi então que ocorreu uma reviravolta importante. Uma influente empresária do setor têxtil, conhecida por valorizar trabalhos artesanais, aproximou-se após o desfile e pediu para conversar. Ela elogiou a peça e disse que enxergava ali um potencial enorme para criar uma coleção exclusiva que unisse tradição e modernidade. Esse momento foi como um sopro de esperança, mas também trouxe novas tensões.
A possibilidade de firmar uma parceria real colocava a empregada diante de uma escolha: continuar com pequenos trabalhos feitos em silêncio ou aceitar o desafio de expandir seu talento para algo muito maior. O milionário percebeu que não poderia mais adiar a profissionalização do projeto. Decidiu montar um espaço adequado fora da mansão, onde a empregada pudesse trabalhar com mais conforto e privacidade. Essa decisão, embora necessária, gerou resistência em parte da família, que alegava que ele estava se envolvendo demais com assuntos que não lhe diziam respeito. Foi preciso muita paciência e firmeza para explicar que não se tratava de caridade, mas de reconhecimento justo. Nesse período, a empregada enfrentou obstáculos pessoais ainda mais dolorosos. Com a exposição crescente, vizinhos e conhecidos começaram a tratá-la de maneira diferente. Alguns a admiravam, mas outros, movidos por inveja, passaram a criticá-la, dizendo que ela havia se esquecido de suas origens. Esse julgamento a feriu profundamente, trazendo de volta as inseguranças que tentava superar. Mais uma vez, foi a filha do milionário quem lhe deu forças, lembrando-a de que os comentários maldosos não poderiam definir quem ela era. Em meio a essas tensões, uma reviravolta de médio impacto trouxe um novo rumo para a trama. A professora de costura, antes apenas uma orientadora, decidiu se unir ao projeto de maneira oficial. Ela viu no crescimento do trabalho da empregada uma oportunidade não apenas de ensinar, mas de aprender com sua originalidade. Juntas, criaram peças que misturavam técnicas refinadas com a autenticidade dos bordados tradicionais, resultando em algo verdadeiramente único. O milionário, cada vez mais envolvido, começou a usar sua experiência empresarial para organizar o fluxo de encomendas, controlar prazos e planejar estratégias de divulgação. No entanto, esse envolvimento trouxe sacrifícios. Ele passou a recusar convites para jantares de negócios importantes. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Priorizando as reuniões do novo projeto. Essa mudança despertou críticas entre seus sócios e parceiros, que o acusavam de perder o foco. Mais uma vez, ele precisou enfrentar o peso de escolher entre a reputação empresarial e a felicidade de sua família. Enquanto isso, o ambiente cultural continuava a influenciar o desenrolar da história. As festas típicas, os mercados coloridos e as músicas que ecoavam pelas praças inspiravam constantemente os desenhos da filha e os bordados da empregada. Essa conexão com as tradições locais fez com que as peças ganhassem não apenas beleza estética, mas também uma narrativa que encantava quem as via. Era como se cada vestido contasse uma história sobre raízes, identidade e orgulho. Foi nesse contexto que ocorreu uma das grandes reviravoltas, e a filha do milionário foi convidada para representar a cidade em um evento internacional de jovens talentos. Ela teria a chance de apresentar não apenas sua própria criatividade, mas também o trabalho da empregada em um palco onde estariam presentes estilistas renomados de todo o mundo. A notícia trouxe uma mistura de alegria e pavor. Alegria, porque representava reconhecimento; pavor, porque significava enfrentar um público ainda mais crítico e exigente. A preparação para esse evento foi intensa. A mansão se transformou em um reduto de trabalho árduo, onde todos colaboravam. As noites eram preenchidas pelo som de tesouras cortando tecidos e linhas deslizando entre os dedos, enquanto o aroma de café fresco mantinha todos acordados. O milionário, que antes nunca havia se aproximado desse universo, agora ajudava organizando prazos, revisando agendas e até servindo bandejas de comida para manter todos com energia. Porém, surgiram obstáculos inesperados. O prazo para finalizar as peças era curto, e as encomendas locais não paravam de chegar. A empregada, exausta, chegou a desmaiar de cansaço em uma madrugada de trabalho. Esse episódio trouxe à tona o perigo de transformar um sonho em fardo. O milionário, sensibilizado, decidiu reduzir a carga de pedidos e priorizar a saúde da equipe, mesmo que isso significasse perder parte dos lucros. Essa decisão mostrou sua evolução como ser humano. O homem que antes só pensava em resultados agora sabia colocar as pessoas em primeiro lugar. No dia do evento internacional, a tensão pairava no ar.
A filha do milionário desfilou usando uma peça bordada com símbolos inspirados nas tradições locais, e o público, inicialmente reticente, acabou rendido à beleza e originalidade. A plateia se levantou em aplausos, reconhecendo não apenas a jovem, mas também a funcionária cujo trabalho sustentava toda aquela criação. O milionário, ao ver sua filha brilhar no palco e a empregada ser finalmente reconhecida, sentiu que todo o esforço havia valido a pena. Pela primeira vez em muito tempo, não pensou em cifras, contratos ou status. Pensou apenas no valor imensurável de ter permitido que a verdade e a humanidade florescessem dentro de sua casa. A tensão dentro da mansão crescia a cada dia, como uma sombra silenciosa que se infiltrava em cada canto da casa. Ernesto, acostumado a dominar reuniões com líderes empresariais e a tomar decisões milionárias em segundos, agora se via impotente diante do que realmente importava: proteger sua filha, Camila, e entender a dor escondida de Dolores. Ele passava horas refletindo em seu escritório, com a porta fechada, revendo contratos e papéis que já não tinham importância, enquanto o peso de uma verdade maior ameaçava esmagar seu coração. A lembrança do dia em que Camila lhe contou sobre os hematomas não saía de sua mente. Era como se aquele instante tivesse desmoronado o castelo de certezas que ele havia construído durante anos. Camila, por sua vez, não conseguia mais olhar para Dolores sem sentir uma mistura de angústia e ternura. A empregada se esforçava para manter a rotina impecável, como se nada estivesse acontecendo, mas os olhos dela denunciavam noites mal dormidas e um sofrimento profundo. Cada vez que Camila tentava se aproximar, Dolores desviava, escondia-se atrás de tarefas triviais, como se o silêncio fosse sua única proteção. A jovem, no entanto, não desistia. Em sua mente, uma determinação feroz crescia. Ela sabia que, de alguma forma, precisava quebrar aquele muro invisível que mantinha a verdade enterrada. Numa tarde chuvosa, o inevitável aconteceu. Camila entrou na cozinha e encontrou Dolores sentada, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá que mal conseguia levar à boca. Os olhos marejados não resistiram quando se encontraram com os dela. Em um impulso, Camila largou a mochila no chão e se aproximou. Colocou a mão suavemente sobre a de Dolores, e com uma voz firme, mas cheia de compaixão, disse que não queria mais respostas evasivas. Queria a verdade, queria entender por que aquela mulher que fazia parte da família carregava tanta dor sozinha. Dolores chorou. Um choro contido por anos, talvez décadas. E, entre soluços, revelou que os hematomas eram consequência de um passado que ela acreditava ter deixado para trás, mas que ainda a assombrava. Ernesto chegou no meio daquela cena. Ao ver Dolores fragilizada e Camila ao lado dela, percebeu que o momento não podia mais ser adiado. Sentou-se à mesa, de frente para ambas, e pela primeira vez tirou o tom austero que sempre usava. Falou como homem, não como milionário. Pediu a Dolores que confiasse nele, que dividisse seu fardo. Foi então que Dolores, com a voz quebrada, contou sobre um relacionamento abusivo que havia vivido antes de trabalhar para a família. Um homem violento que a perseguira durante anos, deixando cicatrizes não apenas no corpo, mas também na alma. Ela achou que ao mudar de cidade estaria livre, mas recentemente esse homem havia reaparecido, rondando lugares que frequentava e ameaçando-a com palavras e olhares. O silêncio tomou conta do ambiente. Ernesto fechou os olhos por um instante, sentindo uma mistura de indignação e impotência. Como não havia percebido antes? Como alguém tão próximo podia estar sofrendo tanto dentro de sua própria casa? Camila segurava firme a mão de Dolores, como se dissesse que não a deixaria mais enfrentar isso sozinha. Foi então que Ernesto tomou uma decisão. Disse em tom grave que não permitiria que ninguém machucasse quem ele considerava parte de sua família. Dolores tentou protestar, dizendo que não queria causar problemas, mas o milionário não aceitou. A partir daquele momento, prometeu que cuidaria dela, custasse o que custasse. No dia seguinte, Ernesto usou toda a sua influência. Contratou seguranças particulares para vigiar discretamente os arredores da mansão e investigou o paradeiro do agressor. Enquanto isso, Camila acompanhava Dolores em todas as tarefas, buscando não apenas protegê-la, mas também devolver-lhe a alegria que parecia perdida.
Entre conversas, descobriu histórias da juventude de Dolores, sonhos que foram interrompidos pela violência, e uma força admirável escondida por trás da fragilidade. Esse vínculo fortaleceu as duas, transformando a relação entre patroa e empregada em algo muito maior, quase como mãe e filha. Os dias passaram, mas a tensão persistia. Ernesto estava decidido a enfrentar aquele homem de frente, mas sabia que não podia agir com impulsividade. Ele elaborou um plano minucioso. Conversando com advogados e autoridades discretamente. Pela primeira vez, o milionário percebeu que sua fortuna tinha um propósito muito maior do que negócios, proteger as pessoas que realmente importavam. Não eram cifras ou contratos que definiam seu valor, mas a forma como ele usava seu poder para cuidar daqueles que amava. Essa percepção mexeu profundamente com ele, despertando sentimentos que estavam adormecidos desde a morte de sua esposa, anos atrás. Certa noite, quando todos estavam recolhidos, Camila entrou no escritório do pai. Encontrou-o sentado, olhando pela janela, perdido em pensamentos. Ela se aproximou e, com voz suave, agradeceu por estar ao lado delas. Disse que pela primeira vez se sentia verdadeiramente orgulhosa dele, não pelo dinheiro, mas pelo homem que estava se tornando diante daquela situação. Ernesto, emocionado, abraçou a filha. Foi um abraço longo, carregado de uma cumplicidade que nunca haviam experimentado antes. Naquele instante, o milionário percebeu que sua maior fortuna estava diante dele e da família, a lealdade e a coragem de enfrentar juntos qualquer tempestade. No entanto, o destino ainda reservava provações. Alguns dias depois, Dolores recebeu uma ligação anônima. Uma voz familiar, carregada de ameaça, disse que ela não estaria segura em lugar algum. O medo voltou com força, mas dessa vez não estava sozinha. Quando contou a Ernesto, ele a tranquilizou, dizendo que não permitiria que o passado a destruísse. Camila, firme, reforçou que estavam juntos nessa batalha. Dolores chorou novamente, mas dessa vez não de dor, e sim de alívio. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha uma família verdadeira que a amparava. Enquanto os seguranças monitoravam cada passo ao redor da mansão, Ernesto decidiu dar mais um passo ousado. Entrou em contato com antigos conhecidos da polícia e conseguiu apoio para montar uma operação que colocaria fim às ameaças de uma vez por todas. Para ele, não se tratava apenas de proteger Dolores, mas de provar para si mesmo que sua vida tinha um sentido maior do que lucros e poder. Era uma luta pela dignidade, pela justiça e, acima de tudo, pelo amor. O milionário, que antes era visto como um homem frio e calculista, começava a se transformar. Sua postura mais humana, seu cuidado com Dolores e Camila, e sua determinação em enfrentar o inimigo que rondava sua casa, faziam dele um homem diferente. Dentro da mansão, que antes parecia apenas um símbolo de riqueza, agora se formava um lar onde laços verdadeiros eram cultivados. Dolores, embora ainda carregasse cicatrizes, começava a sentir esperança novamente. Camila, por sua vez, amadurecia diante de tudo, percebendo que o mundo era muito maior do que as paredes de mármore e os jantares luxuosos que conhecia. O capítulo daquela noite terminou com os três reunidos na sala de estar. A chuva caía forte lá fora, mas dentro da mansão havia calor e união. Camila deitou a cabeça no ombro do pai, enquanto Dolores, ainda tímida, aceitava estar sentada ao lado deles. Ernesto olhou para ambas, e em silêncio, prometeu a si mesmo que jamais deixaria que nada de ruim acontecesse com aquelas duas mulheres. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu apenas um milionário poderoso, mas um homem que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Aquela noite chuvosa havia marcado um divisor de águas para Ernesto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a mansão não era apenas um monumento ao luxo, mas um refúgio para sua filha e para Dolores, que agora fazia parte de sua vida de uma forma que nunca tinha imaginado. Ainda assim, a serenidade que tentava cultivar dentro daquelas paredes não eliminava a ameaça que os rondava. O agressor continuava solto, e cada sombra projetada pela chuva parecia um presságio de que algo terrível poderia acontecer. Na manhã seguinte, Ernesto acordou mais cedo do que o habitual.
Caminhou pela casa silenciosa, observando os detalhes que antes passavam despercebidos, o cheiro do café recém-passado que Dolores sempre preparava, o som suave da respiração de Camila ainda dormindo, a luz dourada do sol filtrada pelas cortinas pesadas da sala de estar. Aquilo, para ele, era o que realmente importava. Mas junto desse sentimento crescia também um senso de urgência. Não podia simplesmente esperar que o destino resolvesse o problema. Precisava agir. Foi então que ligou para um antigo amigo, Ramírez, comandante da polícia local, um homem sério, acostumado a lidar com casos de violência doméstica e perseguições. Ernesto, que tantas vezes havia usado sua fortuna para selar negócios, agora usava sua influência para algo mais nobre. Explicou a situação em detalhes, pedindo ajuda para proteger Dolores. Ramírez ouviu atentamente, após alguns minutos de silêncio, respondeu que precisariam de provas para agir contra o agressor. Só assim conseguiriam uma medida protetiva e a prisão imediata. Enquanto isso, Dolores tentava manter a rotina. Mas por mais que limpasse os corredores e organizasse os quartos, não conseguia afastar o peso de sua consciência. Sentia-se culpada por trazer perigo para dentro da mansão. Em mais de uma ocasião pensou em ir embora, desaparecer para que Ernesto e Camila não corressem riscos. Contudo, cada vez que via a preocupação sincera deles, cada vez que sentia a mão firme de Camila segurando a sua, sabia que já não podia carregar tudo sozinha. Pela primeira vez em muitos anos, não queria fugir. Queria lutar. Camila também vivia seu próprio dilema. A jovem que crescerá cercada de privilégios começava a compreender a dureza do mundo real, via em Dolores a personificação de tantas mulheres que sofriam caladas, e isso despertava nela uma empatia profunda. Passava horas ao lado da empregada, conversando, tentando arrancar sorrisos e devolvendo-lhe confiança. Mais do que isso, jurou para si mesma que seria a voz que Dolores nunca tivera. Ernesto observava essa transformação da filha com admiração. Ele percebia que Camila, ao enfrentar essa situação, amadurecia de um jeito que nenhum colégio de elite poderia proporcionar. Alguns dias depois, o inevitável aconteceu. Um dos seguranças contratados por Ernesto flagrou um homem rondando a entrada da rua, observando a mansão de longe. A descrição que trouxe batia perfeitamente com o agressor que Dolores havia mencionado. Ernesto sentiu o sangue ferver nas veias, mas conteve o ímpeto de agir sozinho. Ligou imediatamente para Ramírez, que prometeu enviar uma equipe para investigar. Naquela noite, Ernesto mal conseguiu dormir. Caminhava de um lado para o outro em seu quarto, pensando em estratégias, lembrando das palavras de Dolores, das lágrimas contidas e da coragem que ela demonstrava apenas por continuar ali. No dia seguinte, Ramírez trouxe uma notícia que trouxe tanto esperança quanto medo. O agressor, chamado Rogério, tinha um histórico criminal extenso de agressões, ameaças, e até passagens pela prisão. Era um homem perigoso, conhecido pela violência. Porém, agora que estava sob investigação, havia chances reais de capturá-lo. Dolores, ao ouvir o nome dele, empalideceu. As memórias dolorosas vieram à tona como ondas impiedosas. Mas ao olhar para Ernesto e Camila, respirou fundo e disse que estava pronta para depor, pronta para enfrentar o passado que tanto a assombrava. Foi então que Ernesto organizou uma reunião na sala principal da mansão. Sentaram-se os três, lado a lado. Dolores, com a voz embargada, relatou cada detalhe de sua história. Contou como conheceu Rogério, como ele se mostrava sedutor no início e, pouco a pouco, revelou seu lado cruel. Narrava os episódios de violência, os hematomas escondidos sob roupas longas, as ameaças sussurradas ao pé do ouvido. Camila chorava em silêncio, enquanto Ernesto cerrava os punhos com raiva contida. No entanto, mais do que ódio, ele sentia uma responsabilidade imensa. Não permitiria que aquele homem continuasse a atormentar Dolores. Ramírez ouviu atentamente o depoimento e garantiu que usariam cada palavra como parte do processo. Explicou que precisariam registrar uma denúncia formal, algo que poderia colocar Rogério atrás das grades definitivamente. Dolores hesitou, temendo represálias, mas Ernesto a apoiou com firmeza. Disse que não estava sozinha, que ele estaria ao lado dela em cada etapa. Camila reforçou, abraçando-a com ternura.
A decisão foi tomada. Dolores assinou os papéis necessários, dando início a um processo que mudaria tudo. Os dias seguintes foram de tensão. A polícia intensificou a vigilância, os seguranças da mansão redobraram a atenção, e Ernesto passou a participar ativamente de cada movimento. Deixou de lado reuniões milionárias e compromissos empresariais para se dedicar ao que realmente importava. Descobriu que havia muito mais valor em proteger Dolores e sua filha do que em qualquer contrato. Sentia-se mais vivo do que em anos, como se finalmente tivesse encontrado um propósito verdadeiro para sua vida. Durante esse período, Camila e Dolores estreitaram ainda mais seus laços. Passavam noites conversando no quarto de Camila, compartilhando segredos e histórias. Dolores falava sobre sua infância simples, seus sonhos de juventude e como a violência havia apagado parte deles. Camila, por sua vez, contava sobre a solidão de crescer em uma mansão enorme, cercada de luxo, mais distante do carinho da mãe que falecera cedo e de um pai sempre ocupado. Entre lágrimas e risos, encontraram consolo uma na outra. Enquanto isso, Ernesto elaborava planos. Mais do que confiar apenas na justiça, queria garantir que Rogério entendesse que não teria mais poder sobre Dolores. Usou sua rede de contatos, reuniu advogados influentes e garantiu que cada detalhe fosse tratado com o máximo de atenção. Era como se estivesse conduzindo a negociação mais importante de sua vida, só que dessa vez o prêmio não era dinheiro, e sim a liberdade e a dignidade de alguém que ele aprendia a respeitar cada vez mais. O dia da audiência chegou mais rápido do que todos esperavam. Dolores estava nervosa, mas ao mesmo tempo determinada. Vestia um simples vestido azul, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Ernesto a acompanhava, com Camila ao lado. Ao entrarem no tribunal, todos os olhares se voltaram para eles. Rogério estava lá, algemado, os olhos cheios de ódio. Dolores tremeu, mas sentiu a mão firme de Ernesto em seu ombro. Inspirou fundo e seguiu adiante. No tribunal, Dolores deu seu depoimento com coragem. Contou tudo o que havia sofrido, cada detalhe das agressões e das ameaças. Sua voz, embora trêmula no início, foi ganhando força à medida que falava. Rogério tentava intimidá-la com o olhar, mas dessa vez não conseguiu. Dolores não estava mais sozinha. Ernesto e Camila a observavam com orgulho, e até o juiz parecia comovido com sua determinação. Quando a sessão terminou, ficou claro que Rogério enfrentaria uma pena severa. As provas eram contundentes, o depoimento de Dolores irrefutável, e o histórico criminal pesava contra ele. Ao ouvir a decisão, Dolores chorou, mas não de medo, e sim de alívio. Anos de sofrimento finalmente começavam a ter um fim. Na saída do tribunal, Ernesto a abraçou com força, dizendo que ela havia sido incrivelmente corajosa. Camila, com lágrimas nos olhos, repetiu que tinha orgulho dela. Dolores, ainda emocionada, agradeceu. Disse que nunca teria conseguido sem o apoio deles. E, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir de verdade. De volta à mansão, o clima era outro. O peso havia sido retirado. Aquele lar já não era apenas o lugar onde viviam, mas um espaço de proteção e amor. Ernesto percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas o milionário respeitado no mundo dos negócios. Agora era um homem que sabia o verdadeiro valor da coragem, da lealdade e da família. Com a ameaça finalmente contida, a mansão começou a respirar de forma diferente. As manhãs eram preenchidas pelo cheiro do café fresco preparado por Dolores, que retomava sua rotina com um entusiasmo silencioso, e o som das risadas de Camila ecoava pelos corredores amplos, quebrando a tensão que havia dominado o local por meses. Ernesto, embora ainda atento a cada detalhe, sentia pela primeira vez uma sensação de leveza. Havia uma nova ordem, construída não com contratos ou cifras, mas com respeito, cuidado e confiança. A empregada, agora mais segura, começou a se sentir parte de uma família que sempre fora distante de seus conceitos de lar. A relação com Camila se fortalecia diariamente. As duas passaram a trabalhar juntas em projetos pequenos, usando o talento de Dolores para costura e bordado, transformando ideias em peças que refletiam a tradição local com um toque moderno. Cada fio, cada ponto, carregava não apenas estética,
mais histórias, memórias e cultura. A conexão com a tradição mexicana, a música regional que tocava nos mercados, as cores vivas das festas locais, tudo influenciava suas criações de maneira orgânica. Ernesto, observando de longe, não podia deixar de notar como o trabalho manual e criativo transformava a vida de sua filha. Camila, antes tímida e insegura, mostrava agora uma confiança genuína, um senso de liderança e responsabilidade que surpreendia o pai. Ele começou a entender que proteger e apoiar ia muito além da segurança física, significava incentivar crescimento, proporcionar oportunidades e estar presente nos momentos decisivos. Enquanto isso, surgiram novos desafios. Uma grande boutique internacional demonstrou interesse em encomendar peças exclusivas de Dolores, desejando que o trabalho fosse apresentado em uma coleção de prestígio. A notícia trouxe entusiasmo, mas também preocupações. A pressão por perfeição, os prazos curtos e a exposição pública ameaçavam sobrecarregar Dolores, que ainda carregava feridas emocionais. Ernesto, ciente disso, decidiu dividir a responsabilidade, planejando cada etapa da produção e garantindo apoio constante, tanto emocional quanto logístico. As preparações para a coleção internacional começaram com intensa dedicação. A mansão se transformou em um verdadeiro ateliê, com mesas cobertas por tecidos, linhas, moldes e amostras de bordados. Cada detalhe era meticulosamente analisado. Camila se envolvia em decisões de cores, texturas e combinações, aprendendo com Dolores enquanto introduzia ideias contemporâneas. Ernesto, por sua vez, cuidava das negociações e do cronograma, equilibrando a visão artística com as exigências de mercado. Durante esse período, pequenas reviravoltas começaram a acontecer. A primeira foi quando uma das costureiras contratadas para ajudar Dolores decidiu abandonar o projeto no meio do processo, alegando que não se sentia confortável com a intensidade do trabalho e a pressão do prazo. A ausência gerou um atraso significativo, obrigando todos a redobrar esforços. A segunda ocorreu quando uma peça importante sofreu um acidente, rasgando-se durante a modelagem final. Foi necessário refazer tudo em poucas horas, testando a paciência e a resiliência de todos. No entanto, a maior surpresa veio quando Camila descobriu que uma influente crítica de moda visitaria a mansão para conhecer o processo criativo. A notícia deixou todos apreensivos. A crítica era conhecida por sua franqueza brutal e por não hesitar em expor falhas, o que poderia colocar em risco todo o esforço dedicado ao projeto. Ernesto, no entanto, decidiu transformar essa visita em uma oportunidade de mostrar não apenas o talento, mas a paixão e dedicação envolvidas em cada peça. Dolores, nervosa, foi tranquilizada por Camila, que a encorajou a demonstrar confiança e orgulho pelo trabalho realizado. Quando a crítica chegou, foi recebida com hospitalidade. Percorreu cada sala, observando tecidos, moldes e bordados, fazendo perguntas detalhadas sobre o processo criativo e a inspiração cultural por trás das peças. Surpreendentemente, ao final da visita, sua expressão mudou de ceticismo para admiração. Elogiou a autenticidade de Dolores, a dedicação de Camila e a visão de Ernesto em transformar talento em oportunidade. A aprovação da crítica trouxe não apenas alívio, mas também prestígio, aumentando a confiança da equipe e fortalecendo os laços entre eles. Apesar desse sucesso, novos obstáculos surgiram. A demanda crescente por peças exigia organização e logística impecáveis. Ernesto precisou implementar um sistema de gestão de produção, coordenando encomendas, prazos e entregas. Dolores, embora relutante em aceitar mudanças estruturais, reconheceu a necessidade de profissionalizar o trabalho para manter a qualidade. Camila desempenhou um papel essencial, intermediando a comunicação entre a equipe e seu pai, aprendendo rapidamente a equilibrar criatividade com disciplina. No meio desse turbilhão, outra reviravolta significativa transformou a dinâmica familiar. Durante uma visita a uma feira de artesanato local, Camila encontrou uma jovem costureira talentosa, órfã e com pouca experiência formal, mas cheia de potencial. Decidiu convidá-la para integrar o ateliê, oferecendo não apenas emprego, mas também treinamento e orientação. Dolores inicialmente hesitou, preocupada com a sobrecarga, mas Camila insistiu. Essa decisão trouxe novas perspectivas, ideias frescas e renovou a energia do projeto. O dia da estreia da coleção internacional finalmente chegou.
A mansão foi transformada em palco, com corredores adaptados para desfile, iluminação planejada e música tradicional que refletia as raízes culturais da cidade. Cada peça foi apresentada com cuidado, destacando bordados que contavam histórias de festas típicas, mercados coloridos e rituais ancestrais. O público, composto por estilistas renomados, críticos e influenciadores, ficou impressionado não apenas pela qualidade, mas pela narrativa presente em cada detalhe. A repercussão foi imediata. Revistas de moda internacionais publicaram matérias destacando a originalidade, o respeito à tradição e a habilidade técnica das peças. Dolores, Camila e Ernesto viram seu esforço finalmente reconhecido de forma ampla e respeitosa. Mais do que fama ou lucro, sentiram o impacto do trabalho coletivo, da coragem em enfrentar desafios e da força de laços construídos com sinceridade. Em casa, após o desfile, a mansão parecia respirar novamente. Todos estavam exaustos, mas felizes. Dolores sorria como há muito tempo não sorria, enquanto Camila, orgulhosa, abraçava o pai. Ernesto, sentado no sofá, observava a cena e sentiu uma paz que jamais imaginara encontrar em meio ao luxo e ao poder. A verdadeira riqueza, pensou, não estava nas contas bancárias ou nos imóveis, mas nas pessoas que amava, na coragem compartilhada e na possibilidade de transformar vidas com bondade e ação. O capítulo terminou com a percepção de que, apesar das adversidades, haviam crescido juntos. Cada reviravolta, cada obstáculo e cada decisão havia consolidado não apenas um projeto, mas uma família mais unida, mais forte e mais humana. Ernesto compreendeu que seu papel como milionário ia além de negócios, era proteger, apoiar e inspirar aqueles que estavam ao seu lado, construindo um legado de amor, coragem e transformação. Com a coleção internacional consolidada e os elogios de críticos fortalecendo a reputação de Dolores e Camila, a mansão respirava um ar de vitória, mas Ernesto sabia que não podia relaxar. Havia aprendido nos últimos meses que segurança, confiança e crescimento eram processos contínuos. A paz conquistada era frágil, e a estabilidade emocional de Dolores ainda exigia cuidado constante. Ele decidiu, então, focar em consolidar a segurança emocional e física da família, ao mesmo tempo em que expandia o sucesso da coleção para outros mercados. Dolores começou a se sentir mais confiante e segura de si. Cada elogio recebido, cada pedido de encomenda, ajudava a reconstruir a autoestima que fora abalada por anos de medo e submissão. Camila, observando o progresso da amiga, sentiu uma mistura de orgulho e inspiração. Entendeu que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Juntas, iniciaram novos projetos, explorando tradições culturais menos conhecidas do México, como bordados de pequenas cidades, padrões inspirados em festivais regionais e técnicas artesanais passadas de geração em geração. Cada peça contava uma história, carregava emoção e reforçava o vínculo entre elas. Ernesto, enquanto cuidava do planejamento estratégico, enfrentava seu próprio conflito interno. Por mais que fosse experiente em negócios, havia sentimentos que não sabia expressar com facilidade. A ligação afetiva que desenvolveu por Dolores e o orgulho em relação a Camila o fizeram perceber que o verdadeiro poder não estava em dominar empresas, mas em influenciar positivamente a vida de pessoas que amava. Ele começou a escrever planos detalhados para garantir que nenhuma ameaça futura pudesse perturbar a tranquilidade conquistada, sempre ponderando como equilibrar proteção e liberdade. No entanto, uma pequena reviravolta surgiu quando um dos fornecedores locais não conseguiu cumprir o prazo de entrega de tecidos essenciais para uma nova coleção. A situação exigiu ajustes rápidos e improvisações que testaram a paciência de todos. Dolores, embora inicialmente apreensiva, demonstrou resiliência, reorganizando o trabalho e adaptando os designs para incorporar novas cores e texturas. Essa mudança inesperada acabou enriquecendo a coleção, tornando-a ainda mais original e autêntica. Pouco tempo depois, uma reviravolta média abalou a rotina. Um jornalista de renome, famoso por seu estilo investigativo e pela tendência de expor falhas, mostrou interesse em escrever uma matéria sobre Dolores e Camila. O que poderia ser um risco transformou-se em oportunidade quando Ernesto decidiu mediar a entrevista, preparando cuidadosamente respostas e orientando Dolores e Camila para transmitir segurança, autenticidade e orgulho. A matéria, publicada em uma revista de grande circulação, revelou ao mundo não apenas o talento de Dolores,
mais a força de superação e o vínculo familiar que se estabeleceu na mansão. Enquanto isso, Camila propôs uma iniciativa social ligada ao projeto cultural. Queria ensinar jovens da comunidade a bordar, resgatar técnicas tradicionais e oferecer oportunidades que muitos não tinham acesso. Dolores apoiou com entusiasmo, vendo nisso uma forma de compartilhar não apenas habilidades, mas esperança. Ernesto forneceu recursos logísticos, garantindo que cada aula fosse organizada, segura e acessível. A ação social, além de fortalecer laços, reforçou a reputação da família e transformou a mansão em um centro de cultura e aprendizado. Outra reviravolta importante ocorreu quando Dolores recebeu uma proposta para expor suas peças em uma galeria internacional no México. A notícia trouxe ansiedade, pois exigiria viagens e exposição midiática, o que ainda despertava receio devido ao passado traumático. Ernesto, compreendendo suas inseguranças, elaborou um plano de apoio contínuo, oferecendo proteção discreta e garantindo que a experiência fosse positiva e segura. Camila participou ativamente, ajudando na organização e preparando cada detalhe da viagem, reforçando a confiança de Dolores. Enquanto os projetos avançavam, um obstáculo pessoal desafiava Ernesto. Ele começou a perceber que nutria sentimentos que iam além de amizade por Dolores. O conflito interno era intenso, ele sabia que qualquer passo precipitado poderia afetar a dinâmica familiar e a segurança emocional de todos. Durante noites em claro, refletia sobre sua própria vida, suas experiências e a necessidade de agir com cautela. Camila, sem saber, observava a tensão do pai, admirando sua dedicação, mas sem imaginar a profundidade dos sentimentos que ele escondia. No meio dessa rotina, uma grande reviravolta abalou a estabilidade conquistada. Um antigo rival de negócios, que sempre teve interesse em denegrir a imagem de Ernesto, aproveitou um evento público para insinuar críticas sobre o projeto cultural e a mansão, tentando enfraquecer a reputação do milionário. Ernesto, embora inicialmente surpreso, reagiu com inteligência e estratégia. Convidou o rival para uma reunião privada, apresentou resultados concretos dos projetos, dados de impacto social e cultural, e demonstrou liderança e clareza. A situação, que poderia gerar escândalo, terminou reforçando a autoridade e o respeito conquistado. Pouco depois, uma segunda reviravolta grande ocorreu quando Dolores descobriu que uma amiga próxima havia compartilhado sem querer imagens de peças exclusivas da coleção em redes sociais, gerando interesse de concorrentes internacionais. Inicialmente, Dolores entrou em pânico, temendo perder o controle sobre seu trabalho. Ernesto interveio imediatamente, aplicando medidas legais preventivas e reorganizando o planejamento de distribuição. A situação, apesar do susto, fortaleceu a segurança e a confiança de Dolores, mostrando que, mesmo em momentos de vulnerabilidade, estavam unidos e protegidos. Na reta final do capítulo, a mansão fervilhava com a preparação de uma nova coleção, agora reconhecida nacionalmente. Cada detalhe refletia cultura, tradição e inovação. Camila, amadurecida, assumia responsabilidades que antes não imaginava ter. Dolores, fortalecida, inspirava jovens e mostrava que superação e talento podem coexistir. Ernesto, embora ainda lidando com sentimentos complexos, sentia orgulho da trajetória que estavam construindo juntos. A história, que começou com hematomas e medo, transformou-se em um exemplo de coragem, união e triunfo pessoal e coletivo. O capítulo terminou com uma sensação de expectativa positiva. A jornada não estava concluída, mas cada conquista, cada reviravolta superada e cada obstáculo enfrentado haviam consolidado não apenas projetos, mas relacionamentos e confiança. A mansão já não era apenas um lar ou um símbolo de riqueza, era um refúgio de aprendizado, apoio e inspiração. Ernesto percebeu que o maior legado que poderia deixar não era financeiro, mas humano, e que a felicidade e segurança de Dolores e Camila eram agora a prova viva de sua verdadeira fortuna. A mansão despertou naquele dia com uma calma quase mágica. Após meses de tensão, desafios e superações, um sentimento de vitória e esperança pairava sobre cada cômodo. Ernesto, pela primeira vez em muito tempo, sentia que o esforço de proteger e apoiar aqueles que amava havia atingido seu ápice. Camila já acordara cedo, ansiosa para mais um dia de aprendizado e projetos criativos com Dolores, enquanto a empregada, agora confiante, se preparava para organizar a casa e supervisionar a produção das novas peças da coleção.
O aroma do café fresco preenchia os corredores, misturado ao perfume das flores recém-colhidas no jardim, criando uma atmosfera de serenidade e aconchego que há meses não se via ali. O primeiro desafio do dia foi reunir a equipe para planejar a exposição das novas criações da coleção em uma galeria renomada na cidade. Todos estavam empolgados, mas conscientes da responsabilidade que tinham. Dolores, com mãos firmes e olhar decidido, conduzia a reunião, explicando detalhes técnicos e sugerindo ajustes criativos. Camila, ao lado dela, auxiliava na organização e registro das peças, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Ernesto observava tudo com orgulho silencioso. Cada gesto das duas mulheres refletia força, determinação e superação. Ele sentia que sua função, mais do que supervisionar, era garantir que pudessem trabalhar com segurança, liberdade e confiança. Enquanto organizavam as últimas peças, uma pequena reviravolta trouxe tensão momentânea. Um dos tecidos enviados pela fornecedora estava com defeito, ameaçando atrasar toda a produção. Dolores ficou momentaneamente angustiada, lembrando dos dias em que cada contratempo parecia insuperável. Camila, percebendo a frustração da amiga, interveio com calma, sugerindo alternativas criativas e adaptando alguns detalhes do design. A situação, que poderia gerar desânimo, acabou reforçando a confiança entre elas. Ernesto, vendo a dedicação e o espírito inventivo das duas, compreendeu que a verdadeira riqueza estava na união, na resiliência e na capacidade de transformar problemas em oportunidades. Pouco depois, outra surpresa inesperada surgiu. Um influente curador da galeria entrou em contato, oferecendo não apenas espaço para exposição, mas também um apoio especial na divulgação da coleção, incluindo entrevistas e matérias em revistas nacionais. Inicialmente, Dolores hesitou, lembrando da insegurança que sempre sentirá ao ser exposta publicamente. Ernesto, com paciência e firmeza, a tranquilizou, assegurando que estaria ao lado dela em cada passo. Camila, como sempre, reforçou o apoio, sorrindo e segurando a mão da amiga, transmitindo segurança e confiança. A decisão foi unânime, aceitariam o convite e mostrariam ao mundo a beleza do trabalho artesanal e da tradição cultural. Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou novamente em um centro de atividade intensa. Cada sala era utilizada para organizar tecidos, bordados e detalhes da coleção. A equipe crescia, incluindo jovens aprendizes que se beneficiavam da experiência de Dolores e da supervisão atenta de Camila. O ambiente, embora de trabalho árduo, era cheio de entusiasmo e energia positiva. A cultura mexicana era celebrada em cada peça, desde cores vibrantes inspiradas em festas tradicionais até padrões que remetiam a rituais e mercados históricos. Ernesto observava cada detalhe, garantindo que todos estivessem seguros e confortáveis, enquanto se permitia sentir uma emoção que há anos não experimentava, o orgulho genuíno. Enquanto se preparavam para o transporte das peças, uma reviravolta significativa aconteceu. Um pequeno acidente com uma das caixas quase danificou bordados importantes. Dolores entrou em pânico momentaneamente, mas Ernesto e Camila agiram rapidamente, reorganizando o material e garantindo que nada fosse perdido. A experiência reforçou a importância do planejamento e da colaboração, e Dolores percebeu que não precisava carregar o peso sozinha. Cada desafio superado fortalecia a confiança e a determinação do grupo, criando laços ainda mais profundos. No dia da exposição, a galeria estava impecavelmente decorada, com iluminação cuidadosamente planejada e música tradicional mexicana tocando suavemente ao fundo. Cada peça contava uma história, transmitindo emoção e cultura. O público, composto por críticos, estilistas e visitantes interessados, ficou maravilhado com a riqueza de detalhes, a autenticidade e a sensibilidade presentes em cada bordado. Dolores, apesar da ansiedade inicial, sentiu uma onda de alegria e orgulho ao ver a reação positiva de todos. Camila estava radiante, emocionada por testemunhar o reconhecimento que tanto mereciam. Ernesto, por sua vez, observava de longe, emocionado. Sentiu-se mais vivo do que jamais imaginara, percebendo que sua fortuna não se limitava a números e imóveis, mas à capacidade de transformar vidas e proporcionar segurança, amor e crescimento. Aquele momento era a materialização de meses de esforço, coragem e superação.
Ele percebeu que proteger e apoiar não era apenas uma obrigação, mas uma dádiva que proporcionava significado à sua própria vida. Durante a exposição, Dolores recebeu elogios sinceros de visitantes e críticos, muitos destacando não apenas a qualidade das peças, mas também a história de superação por trás delas. Camila, emocionada, segurava a mão de Dolores, compartilhando lágrimas de alegria e orgulho. Ernesto aproximou-se das duas, sentindo uma onda de emoção que o deixou sem palavras por alguns instantes. A conexão que havia se formado entre eles, baseada em respeito, confiança e cuidado, havia se solidificado de forma irrefutável. A última reviravolta ocorreu quando um importante investidor se aproximou oferecendo apoio para ampliar a produção das peças, garantindo que mais jovens pudessem ser treinados e beneficiados pelo projeto cultural. Dolores hesitou, lembrando das dificuldades do passado e da pressão que a fama poderia trazer. Ernesto, firme e compreensivo, reforçou que estariam juntos, cuidando de cada passo, e que o sucesso não deveria gerar medo, mas oportunidade. Camila, animada, abraçou a amiga, e juntas aceitaram a proposta, celebrando uma vitória que ia além do material, da transformação de vidas, inclusão e reconhecimento cultural. Nos dias seguintes, a mansão retomou sua rotina com um clima de celebração e satisfação. Cada canto refletia alegria e crescimento. Dolores se sentia segura, valorizada e orgulhosa. Camila amadurecia como jovem, aprendendo sobre responsabilidade, empatia e liderança. Ernesto, ao observar ambas, sentiu que sua vida havia adquirido um propósito maior. O dinheiro e o luxo haviam sido apenas ferramentas, o verdadeiro legado era humano, feito de amor, coragem e conexão. A história que começou com hematomas e medo, que parecia destinada a deixar cicatrizes, transformou-se em narrativa de superação e felicidade. A família, que antes se conhecia apenas superficialmente, consolidou laços profundos. Cada reviravolta, obstáculo e desafio enfrentado havia sido uma oportunidade de crescimento e união. A mansão não era mais apenas um local de riqueza, mas um lar, um centro de cultura, aprendizado e transformação. Ernesto finalmente percebeu que a maior fortuna de sua vida não estava em suas propriedades ou contas bancárias, mas no amor, respeito e confiança que construíra com Camila e Dolores. O passado doloroso da empregada havia sido superado com coragem, apoio e cuidado. Camila havia aprendido a importância de empatia, coragem e liderança. E juntos, os três haviam criado algo que jamais seria destruído, uma família unida, forte e feliz. O último dia do capítulo foi marcado por um jantar especial na mansão. A mesa estava decorada com flores frescas, pratos tradicionais mexicanos e uma atmosfera de celebração silenciosa. Dolores, Camila e Ernesto compartilharam histórias, risadas e lágrimas de alegria. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por respeito, carinho e gratidão. Cada detalhe da noite refletia não apenas o sucesso alcançado, mas a transformação pessoal e emocional que cada um vivenciou. Naquela noite, antes de dormir, Ernesto passou pelos corredores silenciosos da mansão, observando o brilho das luzes refletidas nas paredes, lembrando-se de cada desafio superado, cada obstáculo vencido e cada vitória conquistada com esforço, paciência e coragem. Ele sabia que a jornada ainda continuaria, mas agora estava confiante de que não importava o que viesse, a força da família, o amor e a determinação seriam maiores que qualquer adversidade. Dolores, ao lado de Camila, sentiu pela primeira vez uma paz duradoura. Sabia que poderia confiar plenamente no pai de Camila e na filha. As cicatrizes do passado ainda existiam, mas não definiam mais sua vida. Havia esperança, confiança e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Camila, observando a amiga, sentiu gratidão por ter vivido e testemunhado uma transformação tão profunda, entendendo que coragem e amor podem mudar destinos. Ernesto, ao deitar-se, sorriu silenciosamente. Pela primeira vez, sentiu-se completo. O dinheiro, o poder e o luxo jamais poderiam proporcionar a felicidade que sentia naquele instante. O que importava agora era a família, a segurança e o amor que havia conquistado. A vida, finalmente, encontrava equilíbrio, e cada desafio enfrentado havia se transformado em vitória emocional. A mansão, iluminada pela lua, parecia abençoada. Os corredores que antes testemunharam medo e tensão agora refletiam alegria, esperança e harmonia.
A história que começou com hematomas e dor, com segredos e receios, terminava com união, felicidade e realização. Ernesto, Camila e Dolores haviam construído não apenas um lar, mas uma vida de propósito, significado e amor, provando que mesmo as situações mais difíceis podem se transformar em histórias de superação e felicidade. Chegou até o fim? Então escreve o projeto nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.